Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias desta segunda-feira, começando aí essa temporada de 2022. Hoje o Vasco se reapresentou com muitas informações que não são boas, né? Muitas novidades aí que não são boas, aliás, que são preocupantes. Esse primeiro dia de trabalho do Vasco foi bastante preocupante. Eu vou falar aqui para vocês o elenco que o Vasco tem hoje, que é uma coisa tenebrosa. Neste momento, eu acho que a gente olha mais para baixo em relação à Série C do que para cima em relação à Série B. Então, um planejamento até agora muito mal feito pela diretoria do Vasco, que se não abrir o olho, infelizmente vai colocar o Vasco brigando na parte de baixo da tabela. Enfim, vamos aqui conversar sobre muitas coisas. O Vasco hoje anunciou a dispensa, de 8 jogadores do elenco. Talvez seja a única notícia boa nesse dia aí que não teve muita coisa de produtivo. E a gente vai falar aqui sobre isso. Tem novidade também sobre a Avan, que não permanece no Vasco para 2022. E depois da vinheta a gente atualiza tudinho aqui. Antes você deixa aquele like que é muito importante. E também se inscreva aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos direto para os assuntos, sem enrolação, e vamos começar falando sobre a Avan. A Avan, depois de 2 temporadas na camisa do Vasco da Gama, não vai estampar a sua marca em 2022. Informação do jornalista Joel Silva é a seguinte, que a Avan não renovou o seu contrato de patrocínio com o Vasco. A parceria se encerrou no último dia 31 de dezembro, e não foi renovada, Com isso, a Avan não fica para essa temporada. Segundo o jornalista Joel Silva, o Vasco espera anunciar até o início do Campeonato Carioca mais 2 patrocinadores. Um ali para substituir a Avan e o outro em outro local da camisa. Tomara, que o Vasco realmente consiga um outro patrocinador, consiga suprir essa saída aí da Avan, que não fica para a temporada de 2022, após 2 anos patrocinando o Vasco. Bom, e agora já vamos aqui falar sobre a apresentação do Vasco, Quem se apresentou hoje no CT Moacir Barbosa, lá na Cidade de Deus. O Vasco teve algumas baixas por conta da Covid, Jogadores que testaram positivo, inclusive o Luiz Cangá, que ficou lá no Equador, não conseguiu nem embarcar para o Brasil por ter testado positivo. Tá tendo mais um surto aí, Não só no Vasco, a gente está vendo aqui no nosso redor, pessoas próximas testando positivo para Covid. Eu, inclusive, tive alguns sintomas, meu teste deu negativo, mas, enfim, vai saber também, o que aconteceu. Mas, enfim, vamos aqui falar sobre a apresentação do Vasco. Começando com os 2 jogadores que a gente esperava que fosse ser anunciado hoje, mas não foram, Até o momento, pelo menos, que eu estou gravando esse vídeo, por volta das 6 horas da tarde, esses 2 jogadores ainda não foram anunciados. Mas eles foram ao CT do Almirante, O Raniel foi hoje ao CT realizar os exames médicos, fez os seus exames e resta realmente agora só o anúncio oficial do Vasco. Não sei porque o Vasco ainda não anunciou. Não sei se o Vasco está esperando para trazer, fechar outras contratações e anunciar ali meio que um pacote, para não anunciar o Raniel sozinho, porque a rejeição está muito grande em cima do nome do jogador. Uma contratação que realmente não tem cabimento nenhum, essa contratação do Raniel. Tomara que queime a nossa língua, Tomara que venha, que jogue bola, que ajude muito ao Vasco, que recupere seu futebol. Mas assim, olhando os números das últimas temporadas e o que o Vasco vai pagar pelo jogador, é uma contratação totalmente sem nexo, essa do Raniel. Então talvez por isso o Vasco esteja esperando ali ter outros nomes para anunciar junto com o jogador e não ter aquela enxurrada de comentários negativos, E o outro jogador é o Vitinho, do Corinthians, que também vem por empréstimo. A gente já está falando desses 2 jogadores aqui há pelo menos 2 semanas. E o Vitinho já está no Rio de Janeiro, inclusive ele publicou um vídeo ali treinando com o seu personal, E o personal meio que entregou também que ele vai assinar com o Vasco, botou na legenda ali que o jogador está indo para o Vasco. Enfim, a qualquer momento esses 2 jogadores podem ser anunciados. Eu não sei o que o Vasco está esperando. A impressão que dá, eu até brinquei no Twitter, a impressão que dá é que parece que o Vasco está com vergonha de anunciar essas contratações, que são tão pífias. O Vasco está com vergonha de anunciar as contratações e fica ali, Vai botando os caras para treinar, não fala nada, deixa os caras treinando aí, daqui a pouco os caras estão jogando, quem que é esse cara aí? E parece que o Vasco está com vergonha de anunciar essas contratações, mas Vitinho e Raniel serão jogadores do Vasco em 2022. Em compensação, a Barca hoje também zarpou lotadíssima, meu amigo. 8 jogadores
foram informados aí que não ficarão no Vasco para a temporada de 2022. Thiago Reis, Vanderlei, Castan, Caio Lopes, João Pedro, Lucas Santos, Caio Tenório e Daniel Amorim. Todos esses jogadores estão fora aí do planejamento da comissão técnica do Vasco da Gama para a temporada de 2022. O caso do Daniel Amorim é fim de contrato, né? O Vasco não renovou o contrato do jogador e ele retorna aí para Tombense. Os outros, o Vasco vai tentar ali uma solução para cada um deles, mas todos esses estão fora da temporada de 2022. Eu vou tentar mostrar aqui caso a caso a situação de cada jogador. Começando com Castan e Vanderlei. O Vasco informou que Castan e Vanderlei não fazem parte dos planos da comissão técnica e vão treinar em horários separados até resolverem a questão do seu contrato. Thiago Reis e Caio Tenório. Esses dois jogadores serão emprestados. Não estão nos planos para 2022 e serão emprestados. Lucas Santos. O Vasco vai tentar aí uma rescisão de contrato com o Lucas Santos, que na última temporada esteve no Brasil de Pelotas e nem jogou lá no Brasil de Pelotas. Caio Lopes e João Pedro. Esses dois jogadores têm contrato se encerrando no final de janeiro e o Vasco não vai renovar os seus contratos, por isso informou aos jogadores que eles não precisam, não precisavam se reapresentar, estão fora dos planos. E o último, Daniel Amorim, que o contrato se encerrou no dia 31 de dezembro e também não teve o seu contrato renovado. Bom, e vamos mostrar aqui agora a lista dos jogadores que estão no elenco do Vasco, os 23 jogadores que nesse momento fazem parte do elenco do Vasco. Antes de mostrar a lista, te convido para ver aqui no comentário fixado desse vídeo que tem o link da 1xBet, parceira aqui do canal Machão da Gama. E nesse final de semana vai acontecer o nosso sorteio de dezembro. O sorteio era para ter acontecido em dezembro, mas como eu fiquei mal da saúde ali, não consegui fazer o sorteio, vou fazer nesse final de semana, então você ainda pode participar. Sorteio valendo 3 camisas oficiais do Vascão. Para participar é muito fácil, você vai no comentário fixado desse vídeo, clica no link da 1xBet, faz lá um pequeno depósito de qualquer valor, você tira um print desse depósito na 1xBet, manda esse print para o e-mail que está no comentário fixado, que automaticamente você participa aqui do nosso sorteio no final de semana, valendo 3 camisas oficiais do Vascão. Esse dinheiro que você depositar no site da 1xBet fica para você fazer a sua fezinha lá e quem sabe ganhar ainda mais dinheiro. Além disso, você ajuda muito aqui o canal Machão da Gama, afinal de contas, o 1xBet é um parceirão aqui do nosso canal, beleza? Então estou esperando o seu comprovante no e-mail que está no comentário fixado para você participar do nosso sorteio no final de semana. E agora vamos aqui, mostrar o elenco do Vasco da Gama para a temporada de 2022 até o momento. É uma coisa assustadora. Que falta de planejamento da diretoria, meu amigo. Que coisa tenebrosa. A gente sempre acha que não dá para piorar. A gente vê o time de 2021 e fala, esse é o pior time da história do Vasco. Mas aí vem 2022 e mostra, não, esse é o pior time. Meu amigo, a gente quer ser otimista, a gente quer confiar, mas, pô, não dá. O Vasco se representa com 23 jogadores, sendo que 2 jogadores estão lesionados, 6 jogadores estão com Covid-19. Ou seja, neste momento o Vasco tem só 15 jogadores disponíveis no seu elenco. Que planejamento é esse? Desses 15, 4 são goleiros. Então o Vasco nesse momento não tem como nem fazer um coletivo, porque não tem jogador suficiente para fazer um coletivo. Muito lento e muito mal feito esse planejamento para 2022. Vamos lá então, vamos lá mostrar aqui os jogadores que estão disponíveis nessa primeira semana do Vasco. O elenco do Vasco até o momento é o seguinte: goleiros: Alexander, Filterman, Haus, Thiago Rodrigues e Lucão. 5 goleiros, meu amigo. Eu falei 4 ali atrás, são 5 goleiros, na verdade. Lateral direito, só tem Mano Matos. Lateral esquerdo, Riquelme e Edmar. Zagueiros, só tem Cangá e Ulisses. Meio campo, Isaac, Juninho, Laranjeira, Galarza, Sarrafiori, Nenê, Everton e Yuri. Sendo que Sarrafiori e Everton são 2 jogadores que estão lesionados, só vão estar liberados lá para o final da temporada. E ataque, o Vasco até o momento só tem Sanches e Gabriel Peck. Esse é o Vasco neste momento de 2022. Uma coisa tenebrosa. Um time que a gente olha assim, meu amigo, dá medo de cair até no Campeonato Carioca. Uma coisa pavorosa, horrível. Bom, e como eu disse aqui anteriormente, quando eu estava dando a lista dos jogadores do Vasco,
alguns estão com Covid-19. O Vasco informou que nessa primeira semana os jogadores Nenê, Riquelme, Léo Matos, Thiago Rodrigues e o equatoriano Kangá não vão participar das atividades porque testaram positivo para a Covid-19. Além deles, Matias Galarza também testou positivo para a Covid-19. O Vasco nesse momento tem 6 jogadores aí testados positivo, né? E que só estarão disponíveis a partir da semana de treinamento lá em Pinheiral. A expectativa é que a partir do dia 11, quando o Vasco estiver em Pinheiral, esses jogadores se juntem lá com o restante do elenco. Nenê, Riquelme, Léo Matos, Thiago Rodrigues, Luiz Kangá e Matias Galarza. 6 jogadores aí positivados para a Covid-19. Ainda tem o Sarrafiori e o Everton que estão lesionados. Então o Vasco, nesse momento, tem 23 jogadores, 6 com Covid e 2 lesionados. Que coisa horrorosa. Carlos Brasil, vamos trabalhar, Carlos Brasil. Salgado, acorda pra vida, meu amigo. Acorda pra vida. Zé Ricardo, exige reforço aí, meu amigo, que daqui a pouco, quando o time começar a ir mal aí no campeonato, é a sua cabeça que vai rodar. E a sua também, Carlos Brasil, porque infelizmente a corda sempre arrebenta, né, pro lado mais fraco. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!